Então, relativamente aqui ao professor João Carlos Ribeiro Mendes, que também trabalha connosco no nosso grupo de trabalho em Filosofia e Fenomenologia da Técnica, é professor assistente e o atual diretor do Departamento de Filosofia da Universidade do Minho e é também o atual presidente do INFAST, o Institute for Anthropocene Studies. Desenvolve o seu trabalho de investigação principalmente nos campos da filosofia da ciência, filosofia da tecnologia e estudos no Antropoceno, e das suas inúmeras publicações. Destacamos aqui o livro O Realismo Experimental e os seus Críticos. É também co-editor de livros sobre filosofia da tecnologia, a par com o professor Bernhard, o Friedrich de Sauer, e também a Tecnofilosofia Líquida. Sendo também co-editor do livro de estudos no Antropoceno de 2019, também trabalharam, e é ainda co-editor da Antropocénica Journal of Anthropocene Studies and Ecocriticism. Vai-nos apresentar a sua comunicação intitulada O Existencialismo Tecnológico de Max Penza, Apontamentos. A palavra é sua. Obrigado, volto a saudar todos e todas. Esta agora é uma tarefa ingrata por ter ficado ensanduichado entre dois blocos de apresentação, mas é uma tarefa que se tornou ainda mais ingrata depois das apresentações anteriores. Temo que a minha apresentação vá soar demasiado prosaica em função da profundidade que os oradores anteriores, distintos colegas, introduziram no assunto. Portanto, peço-me devolência por ser uma coisa tão singela. Eu também estou ainda um pouco, confessadamente, inexperiente na obra de Max Bense. Eu peço desculpa, posso utilizar a projeção? Vou tentar aqui. Ok. Vamos lá ver se consigo. Como estava a dizer, estou ainda um bocadinho inexperiente na obra de Max Spencer, ainda estou a lutar um bocadinho por a existência das obras em línguas mais manuseáveis habitualmente, como o inglês, o francês ou o espanhol. Ainda estou aqui a lutar com traduções que tenho vindo a fazer, mas o meu domínio do alemão é muito pobre, então, enfim, estou aqui envolvido em algumas batalhas. Então, começo por dizer que esta é uma nota introdutória, digamos assim, sobre os textos que eu usei para esta apresentação. Começo por dizer que este senhor que estão a ver, enfim, não sei se todos conheceriam Max Bense, faleceu em 1990, ele nasceu em 1910, faleceu em 1990, com 80 anos. E após a sua morte, Elizabeth Walter Bense, que, enfim, é uma conhecida especialista na semiótica de Peirce. Ela adquiriu o apelido Bense só em 1998, fruto do casamento com o próprio, mas antes foi sua estudante de doutoramento, foi colaboradora, foi colega e foi esposa quando o Bense já tinha 78 anos, tornou-se esposa dele e estava há 2 anos de falecer. E é a Elizabeth Walter Bense que tem coordenado a edição, ver se eu consigo passar, a edição dos Ausgewählte Schriften, portanto, dos escritos selecionados, do que se tornou, enfim, o seu marido, que está a ser paulatinamente editado pela editora Metzler de Stuttgart, já vai em 4 volumes. A totalidade já excede as 2.000 páginas. Para esta minha apresentação, eu vou aqui basear-me, sobretudo, no primeiro texto que está aí referido, Der geistige Mensch und die Technik, que está precisamente no primeiro volume, mas aqui ou ali farei algumas referências pontuais também aos 2 outros textos que estão aí referidos. Um mais curto, que muito recentemente foi traduzido para a língua inglesa, uma tradução feliz de William Stewart, que está publicada com o título Technical Existence, uma tradução livre de Technische Existence, e depois um texto mais longo, eu aqui só me vou referir brevemente sobre a metafísica da literatura, se quisermos, a questões ligadas ao
ao escritor no mundo técnico, como se percebe no subtítulo. Ora bem, pedindo novamente a benevolência, entendam que esta minha exposição deve ser vista mais como um conjunto de notas de leitura deste primeiro texto em particular, não aspira a ser mais do que isso. E começo por dizer que vários textos de Max Benza, enfim, é o estado das minhas leituras sobre o assunto neste momento, contêm elementos que, entendo eu, uma vez reunidos e sistematizados, que é um trabalho que estou a tentar fazer devagarinho, revelam uma original teoria filosófica da tecnologia. Em Max Benza, 1950, portanto, esse último texto está aí referido, ele denomina mesmo Technologische Theorie der Existenz, teoria da existência tecnológica, espero estar a fazer uma boa tradução, ou, se quisermos, eu julgo que também se poderia dizer uma teoria existencial da tecnologia. É mais uma teoria existencial da tecnologia. E uma das noções fulcrais desta teoria é a noção de mundo técnico, Technische Welt. E esta noção de mundo técnico é definida logo nos parágrafos iniciais, e depois, noutros textos, ele vai retomando a noção da obra de 1946. E estou a referir a data, porque a data é importante a vários títulos, mas particularmente porque é anterior a 1949. Portanto, que eu, enfim, ainda estou a ponderar a partir de leituras e da reflexão, é se esta noção de mundo técnico não antecede, em boa medida, o conteúdo da noção de Gestell. É um assunto que ainda não consegui propriamente clarificar na minha cabeça. Então, como dizia, esta noção de mundo técnico aparece logo nos parágrafos iniciais desse texto e ela parece implicar, olhando para a expressão, uma distinção entre mundo, que é uma noção mais genérica, e mundo técnico, que é uma noção mais específica. Isso quer dizer que a noção de mundo é mais extensa que a noção de mundo técnico. De acordo com Max Benza, mundo designa um conjunto de coisas existentes, um mundo é um conjunto de coisas existentes, juntamente com os padrões de comportamento generalizáveis e representáveis em esquemas monológicos, se quisermos de uma maneira mais simples, as leis que de certa maneira regem esse mundo, esses tais esquemas monológicos, acrescendo um terceiro ingrediente, que é ter uma finalidade. Portanto, o mundo precisa aqui de uma finalidade. Ora, fazendo agora as devidas adaptações, mundo técnico, então, seria o conjunto das coisas técnicas existentes, os seus princípios de construção, funcionamento e uso, subordinados a um fim. E o fim que Max Benza atribui ao mundo técnico é o da perfeição, perfection. Mas ele depois, noutro texto, no texto de 1949, afina o conceito de percepção, dizendo, bom, a perfeição tem dois significados distintos e a palavra quer recolher os dois significados. Há perfeição como progresso, como Fortschritt, e perfeição como plenitude, Vollkommenheit. E Perfektion reúne estes dois significados. Ou seja, o mundo técnico tem como finalidade progresso e plenitude, progresso e acabamento, tendo para um mundo ideal, digamos, se pode dizer. Ora, para além disso, segundo Benza, o mundo técnico é mais especificamente, agora, enfim, estou a esmiuçar um bocadinho a noção do mundo técnico, e estou a citar, peço desculpa, estou a citar, um conjunto de entidades em constante aperfeiçoamento, constituído por aparelhos, máquinas, instrumentos e, eu aqui confesso que hesitei, o meu conhecimento de alemão não é suficiente para isto, Technische Intelligenz. Para mim, tanto consigo traduzir no contexto por mente técnica ou mentalidade ou inteligência técnica, como informação técnica. Tenho aqui uma certa dúvida na tradução, mas, enfim, talvez depois possam ajudar a esclarecer. Então, é um conjunto de entidades em constante aperfeiçoamento,
constituído por aparelhos, máquinas, instrumentos e intelectos técnicos, mentes técnicas, digamos assim, ou pessoas aptas para essas funções. É um mundo criado antropogenicamente por um processo de transformação da matéria, ou, se preferir, de informação da matéria. Se quisermos, de introdução de intencionalidade e de finalidade extrínsecas na própria matéria. Eu não sei se esta expressão fará algum sentido, mas seria uma espécie de um mundo construído por um processo de ilemorfismo não natural. É informar a própria matéria, mas conservando, se quisermos, a matéria, mas dando-lhe uma outra forma. Terceira nota sobre o mundo técnico. É um mundo sobreposto ao mundo natural, mantendo com ele uma relação ambivalente, ao mesmo tempo de domínio, poder de intervir nele e de o modificar, e de dependência, obviamente, dos seus recursos materiais e energéticos, o que, de certa maneira, faz com que o mundo técnico viva numa espécie de permanente drama de autonomia condicionada. Quer dizer, não tem nunca uma autonomia plena, embora o deseje. Eu volto só aqui atrás, porque o plano que vou aqui seguir é precisamente esmiuçar esta noção de mundo técnico a um nível da sua ontologia e da metafísica que está por trás desta ontologia do mundo técnico, e depois, muito brevemente, como é que a noção de mundo técnico se liga com uma outra noção, que é a de condição tecnológica, que coloca 3 desafios básicos. Um desafio ao leigo, ao não técnico, o que é que significa ser humano no mundo técnico. Um desafio existencial para o intelectual. Eu estou a traduzir homem do espírito, geistige Mensch, por intelectual, enfim, talvez seja abusivo, mas como é que a figura do humanista, do intelectual humanista, atua neste mundo, se é uma figura anacrónica no mundo de especialistas ou não. Finalmente, o desafio existencial para o próprio técnico, que como é que consegue ele mesmo levar uma existência no mundo de máquinas, ou eventualmente no mundo tendencialmente preenchido por máquinas. Então volto aqui a este ponto. Em algumas passagens, Bense parece sustentar que este mundo técnico evoluiu de um modo tal que se está a tornar coincidente com o mundo inteiro. Dito de outro modo, Bense pertence ao grupo de pensadores, é a minha leitura, que entende que a extensão do mundo técnico tende para, ou coincide já, com o do próprio planeta ou com o do próprio mundo inteiro. Nós podemos ver isso em várias passagens, mas esta que coloquei julgo que mostra isso claramente. Passo a ler. Julgo que o mundo civilizado que habitamos já, cada vez mais, está cada vez mais a deixar de ter tecnologia para passar a ser tecnológico. Aqui jogando com a expressão. É um jogo entre ter e ser, não é? O mundo técnico perfeito é um mundo de aparelhos. Como disse, ele surge como um mundo independente a par da natureza e da cultura. E chegará uma altura em que o nosso legado não será apenas natural e cultural, mas também um legado de progresso técnico. Isto é, um legado de progressiva perfeição técnica. Porque a técnica também é um dos processos não reversivos irreversíveis. E também há aí um jogo de palavras de difícil tradução para o português. Eu faria 3 brevíssimas notas a esta passagem. É uma nota em que se percebe que, baseando-se na distinção ter-ser, Bense assinala que o mundo moderno foi-se tornando um mundo técnico mais do que um mundo em que há técnica. Portanto, há uma tecnicização do mundo, mais do que ter presença técnica aqui e ali. E esta é uma tese ontológica, entenda-se. E depois, uma outra nota é que é um mundo que possui autonomia em relação ao mundo natural e ao mundo cultural, mas que, enfim, e ele vai abordando isto mais extensamente, que se reproduzirá, já está a acontecer isso, cada vez mais mediante um processo evolutivo, quase autónomo, melhorativo e irreversível. Sim, estas são características que ele atribui ao mundo técnico. Ora, no momento em que isto acontecer, isto é, quando o mundo se tornar mundo técnico,
nós passaremos todos a estar numa situação que Erich Horl, que é atualmente professor de Filosofia e Cultura dos Mídia na Universidade de Leuphana, em Lüneburg, é um distinto colega de Yuk Hui, do filósofo hongkonguês Yuk Hui, na Alemanha, nós estaremos na situação a que ele chama de tecnologische Bedingung, condição tecnológica. E esta é uma tese existencialista. Ora, como eu estou aqui a analisar um texto de 1946, senti necessidade de, quase por um processo de empatia, tentar colocar-me na posição de Max Bense e colocar a pergunta desta maneira. Qual é que seria a convicção de Max Bense em 1946 a esse respeito? O mundo técnico em 1946, portanto logo a seguir à guerra, que seria ainda uma visão utópica ou distópica, ou já uma realidade a formar-se. Por outro lado, pode falar-se em 1946 já de uma condição tecnológica. Faço aqui um parêntese. Enfim, não sei se estão conhecedores da própria biografia do autor, mas ele doutorou-se com uma tese sui generis na Universidade de Bona em 1937. O doutoramento em Filosofia da Natureza, ou se quisermos, em Ciências, como na altura se chamaria, é uma tese sobre a mecânica quântica e a relatividade do design. Então, uma tese, de facto, muito original e arrojada para a altura. Quantenmechanik und Design-Relativität é o título da tese. Acontece que em 1937, quando se quis candidatar à Universidade de Bona para ter a habilitação, para ter a licença para ensino, não conseguiu obtê-la porque foi um dos opositores à chamada Deutsche Physik. E claro que o regime não permitiu que ele obtivesse essa qualificação pós-doutoral e ele viu-se forçado a obter um emprego na Bayer AG em Leverkusen, mas entretanto apareceu a guerra e ele foi também mobilizado para um esforço de guerra, primeiro como meteorologista, depois como assistente médico tecnológico, tanto em Berlim como em Georgenthal, e enfim, foi fazendo uma carreira dentro de um laboratório, assim, se quisermos, ligado a um laboratório de indústria na altura em Berlim, o laboratório do Dr. Hoffmann, em que ele fez digamos que uma carreira mais no campo técnico. Em 1945, quando a guerra termina, é-lhe oferecida a possibilidade em Iena, na Universidade de Iena, de fazer finalmente o seu doutoramento para a habilitação, mas ao mesmo tempo oferece-lhe o cargo de chanceler da universidade, que ele aceitou, foi chanceler da universidade e, entretanto, doutorou-se em 1946. E é este o ano em que nós estamos, é o ano de 1946. Há aqui um certo drama pessoal também com este assunto, mas nada parecido com o que vai acontecer 2 anos depois, e eu vou interromper aqui a parte biográfica. Ele fica na parte ocupada pelos soviéticos em Berlim e, enfim, tornou-se um opositor também, se quisermos, ao regime soviético e vai criar aquilo que internacionalmente depois se chamou o caso Bense, que é o caso da fuga, precisamente para o Ocidente, e, enfim, de uma contestação crítica que fez desse episódio. Então, é um homem que está nestas circunstâncias, sim, que experienciou esta questão, então está sensível também a estas questões mais ligadas a aspectos existenciais, por assim dizer. Voltando à pergunta, em 1946, perguntando ou tentando ver isto pelo prisma de Bense, vê ele já o mundo técnico como algo de real ou ainda como algo de distante? Já estamos nessa condição tecnológica ou não? Pela leitura que fiz, eu respondi negativamente. Julgo que não. Nesse texto, de 1946, ele afirma a determinada altura que, passo aqui, o mundo técnico é um meio no qual todos agora somos obrigados a viver.
e pouco depois acrescenta que também os construtores do mundo técnico, e faz depois um inventário, inventores, engenheiros, mecânicos, artesãos, assim como físicos, químicos, matemáticos, portanto, todos estes funcionários ao serviço do mundo técnico, aqueles que partilham uma mentalidade, se quisermos, uma racionalidade técnica, e desempenham funções especializadas, portanto, aqueles que realizam esse mundo, também eles estão já obrigados a viver nesse mundo. Todavia, 10 páginas à frente, diz ele, em última instância, existiremos num espaço vital, Lebensraum, um espaço vital, que é um ser tecnológico perfeito. Quer dizer, ligando as duas passagens, a impressão que fica é que ele ainda não está persuadido de que esse Lebensraum, esse mundo técnico como espaço vital, esteja já de facto a acontecer, mas está a ver-se de alguma maneira o princípio desse mundo. Assim, na minha interpretação, em 1946, o que Bença observa é não o início do processo de tecnicização do mundo, mas o princípio do seu acabamento, se quisermos. Assiste, por assim dizer, ao que eu chamaria uma dupla metamorfose, que eu tenho estado a investigar a propósito também de outros autores. É a metamorfose do mundo que se torna mundo técnico, ou seja, que o planeta inteiro se torna num ambiente técnico, e é a metamorfose da técnica que se torna ela mesma em mundo. Isto é, a técnica, a partir de determinada altura, talvez seja mais correto chamar-lhe tecnologia, a palavra técnica dá, enfim, recobre os dois conceitos, técnica e tecnologia, sem se comprometer com nenhum ao mesmo tempo, mas a técnica, em meados do século passado, século XX, foi começando a perder o caráter de utensílio. Estamos a perdê-lo. Ai, perdão. Isso. Não se ouve? Agora sim, outra vez. Ok. Estava eu a dizer que a técnica foi perdendo esse caráter de instrumento, de ferramenta, utensílio ou máquina, ou sistema de máquinas, para se tornar cada vez mais naquilo que eu chamaria um sistema artificial planetário. Se fizermos um milieu, para usar a expressão de Jacques Ellul, ou um Lebensraum, como o próprio pensa nisso. Trata-se de um processo que, se nós virmos sobre outro ângulo, é, segundo Bença, um processo de desnaturação. Vou passar aqui, um processo de desnaturação. Ou, recorrendo a uma passagem num tom mais poético que ele utiliza, diz ele, é como se estivéssemos mergulhados num sonho duro e frio da matéria que desvaloriza a sua verdadeira forma, mas não se despoja das suas leis, mantém as leis a funcionar. Perde o seu cheiro, o seu calor, a sua vida e a sua morte, as suas propriedades secundárias. E ainda assim, não é tão abstrato como o mundo platónico. Não produz ele mesmo qualquer sentimento, pensamento, conhecimento ou compreensão dos seres, mas é produzido por tais seres e substitui o sereno dever natural por uma solitária e árida fantasia de progresso. Para dizer que a construção de um mundo técnico resulta de um processo de desnaturação, não desnaturalização, que tem outro sentido, mas de desnaturação, que, em algumas partes, o próprio Max Bença considera que é a essência da técnica contemporânea, a ser um processo de desnaturação, significa, noutros termos, que ele provoca um afastamento em relação à sua essência. Quer dizer, de certa maneira, há uma desessencialização, se me for permitido o termo, ou, se preferirem, falando em termos spinozianos ou spinozistas, é um processo que equivale a fazer desaparecer ao mesmo tempo a natura naturans, portanto, os poderes criadores da natureza, e a natura naturata, criados pela própria natureza. Faz perder os dois em simultâneo. Max Bença, como eu já assinalei antes, considera-o um processo irreversível. Como ele próprio afirma, a tecnologia é para ele um processo. Ele acrescenta, na realidade, não existem estados técnicos. O processo geral da tecnologia, que se associa ao que chamamos de mundo técnico, é irreversível e, portanto, irrepetível.
Ora, dando aqui um passinho. A ontologia do mundo técnico é, pois, um processo, processual e não substantiva, porquanto, como o próprio autor reivindica, encontra-se em permanente mudança, norteada por um telos da perfeição, no sentido de melhoramento e de progresso. Toda a ontologia é, contudo, devedora de uma metafísica. Penso que concordarão comigo. Eu entendo aqui, por ontologia, uma descrição daquilo que há. Vou ser muito sintético. Ao estilo de Quine. A ontologia trata do que há. Neste caso, no mundo técnico, nós já falámos sobre isso, o que há são aparelhos, máquinas, instrumentos, informações técnicas, especialistas, etc. Esta é a ontologia, é o inventário de coisas básicas, que é o inventário da sua estrutura básica. E entendo por metafísica, no caso do mundo técnico, uma vez mais, uma explicação dessas entidades básicas que fazem parte dele, do seu inventário, e, claro, dos tipos de relações que mantêm entre si. Ora, dispondo eu já de pouco tempo, eu não vou aqui alargar, queria, no entanto, dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é a seguinte: a metafísica subjacente à ontologia do mundo técnico, tal como Max Benson a concebe, é sui generis. Segundo ele, trata-se de uma metafísica que se foi mantendo secreta ou oculta na tradição do pensamento ocidental. Ela consistiria, as palavras agora são minhas, numa vontade de determinismo, ou, talvez seja melhor dizer, num determinismo da vontade. A sua raiz seria, portanto, a vontade de tudo controlar, metamorfoseando em vontade de tudo compreender, tudo prever, vontade de tudo criar, tudo produzir. Já irei depois ao ponto. O mundo técnico, ou a técnica como mundo, seria, por assim dizer, o último episódio de uma história louca ou úbrica, palavras são minhas uma vez mais, da vontade de tudo controlar. Seria, na linguagem de Max Benson, o episódio derradeiro da história de uma ideia. A ideia é a ideia do demónio de Laplace. Esta expressão, demónio de Laplace, peço que a entendam aqui como idêntica, por exemplo, às noções de dilema do prisioneiro ou de tragédia descomum. Quer dizer, é um construto linguístico para referir uma experiência de pensamento, experiment, Gedanken experiment, como quero chamar-lo, que articula um problema na sua forma mais típica ou canónica. A expressão demónio de Laplace refere-se, como se sabe, à hipótese especulativa aventada pelo polímato francês Pierre-Simon de Laplace em 1814, no seu célebre ensaio Essai philosophique sur les probabilités. Aqui a passagem canónica que está no slide, onde ele afirma. Não se ouve. Não se ouve. E agora? Vou tentar chegar mais. Sim. Espero que agora se consiga ouvir melhor. Devemos, portanto, considerar, estou a ler já traduzido, o estado atual do universo como o efeito do seu estado anterior e como a causa daquele que se dirá. Uma inteligência que por um determinado instante conhecesse todas as forças com que se anima a natureza e a respectiva situação dos seres que a compõem. Se além disso fosse grande o suficiente para submeter esses dados à análise, abarcaria na mesma fórmula, na mesma equação, os movimentos dos maiores corpos do universo e os do átomo mais leve. Nada seria incerto para ela, e o futuro, como o passado, estaria presente aos seus olhos. O demónio de Laplace seria, pois, uma entidade dotada de um intelecto capaz de conhecer a posição e o movimento de cada partícula do universo, assim como de calcular instantaneamente como é que elas exercerão forças umas sobre as outras, alterando os seus movimentos. Uma entidade com uma mente tal, ou com uma mente deste tipo, teria acesso à história passada, presente e futura de todo o universo. Seria, portanto, um demónio determinista. Ora, aqui à margem, se quiserem, 2 ou 3 considerações à látera. Um tal demónio, Laplace nunca foi capaz de o adivinhar. Se de facto existisse, nunca teria poder, por exemplo, para entrar no extrato quântico do mundo natural. Porquê?
porque, obviamente, como sabem, no mundo quântico, os acontecimentos nem sempre têm causas, como é o caso dos processos de decaimento radioativo, que, por exemplo, podem acontecer espontaneamente. Portanto, o demónio de Laplace não é um demónio que tivesse entrada no mundo da microfísica. Portanto, seria um demónio de poderes limitados quando a sua ambição era muito grande. Na verdade, quero acrescentar, o próprio demónio também teria muitas dificuldades no nosso próprio mundo, num mundo que nos é muito familiar. Porquê? Porque o grande matemático Kurt Gödel também teve a gentileza de nos educar com os seus célebres teoremas de incompletude, que dentro do universo físico não pode, esse universo físico não pode ser totalmente compreendido por qualquer sistema de inferência único que existe dentro dele. E mesmo que nós pensássemos que esse demónio de Laplace seria uma espécie de observador externo do mundo, então, obviamente, teríamos que colocar perguntas ainda mais embaraçosas, que é, bom, mas então como é que pode saber tudo sobre este mundo e não ter a capacidade de produzir efeitos físicos dentro dele? Portanto, o demónio de Laplace não passa realmente de uma ficção, mas uma ficção que tem sido poderosa do ponto de vista de Max Denz para ilustrar uma história secreta da metafísica, se quisermos, da modernidade, como já vamos ver. Eu não vou já demorar muito mais, mas queria acrescentar isto, voltando a Benson. Eu não estou certo que o tenha interpretado bem, mas ele parece sustentar que a ideia do demónio de Laplace tem acompanhado o pensamento ocidental desde os seus inícios, mas atuando, quase se poderia dizer, no seu inconsciente. É um inconsciente, é um elemento estrutural do inconsciente ou do imaginário coletivo, se quisermos, ocidental. E aqui vou ser muito rápido porque, enfim, não há mesmo tempo. Segundo ele, o primeiro episódio relevante da manifestação dessa vontade de determinismo terá sido a teologia da predestinação de Calvino. Ou seja, a doutrina de que todos os acontecimentos resultam da vontade de Deus. Estamos mesmo a não perceber nada. Porque não se ouve? Sim. Vamos chegar mais à frente para o microfone. Faz favor. Estou a aproveitar para ler, porque senão, de facto, já não há tempo. Dizia eu que o primeiro episódio relevante da manifestação dessa vontade de determinismo terá sido a teologia da predestinação de Calvino, ou seja, a doutrina de que todos os acontecimentos resultam da vontade de Deus. Portanto, é uma forma de determinismo religioso, ou se quiserem, de pré-determinismo. Nesse sentido, o demónio de Laplace seria um demónio moderno. Ou talvez fosse melhor dizer, a ideia do demónio de Laplace é estruturante da própria Idade Moderna. O segundo episódio terá sido o da física newtoniana, vulgo física clássica, cujas leis sistematizadas e formuladas matematicamente nos célebres Principia Mathematica, Filosofia Naturalis, de 1687, pareceram a muitos autenticamente universais. O terceiro episódio, identificado por Benson, estou aqui a dar de facto grandes saltos, é o do período da chamada Mathesis Universalis, portanto o período que vai de 1630 a 1750, período no decurso do qual Pascal primeiro, Descartes depois e, a terminar, Leibniz, se empenharam em desenvolver uma ciência universal baseada num cálculo lógico-matemático. À medida que Benson vai discorrendo sobre o assunto, ele vai ao mesmo tempo argumentando que o nexo que liga os vários episódios é a própria ideia de demónio de Laplace, ou se quisermos, o demónio de Laplace enquanto ideia. Uma ideia que se vai realizando historicamente. Por exemplo, quando ele aborda a ideia leibniziana de Mathesis Universalis, recolhe várias passagens da obra do filósofo alemão, destacando aquela que é a mais célebre. Cum Deus calculat fit mundus. Quando Deus está a calcular, ele está a criar o mundo. Ele usa para argumentar que Leibniz chega à proposta de um dispositivo de cálculo universal, que é uma tecnologia, claro, inspirando-se na ciência física, mas passando por Deus, se quisermos, pela teologia. Diga-se, aliás, à margem também que esta referência que ele faz a Leibniz não está correta. Eu fui cotejar com a edição do pequeno diálogo que Leibniz escreveu em 1677 e, de facto, o que ele disse não foi exatamente o que Benson citou. O que está no texto de Leibniz é cum Deus calculat et cogitationem exercet fit mundus. E isto faz diferença, porque o que está lá é exatamente isso, numa tradução livre, quando Deus está a pensar e a calcular,
está a criar o mundo. E esta pequena omissão decide a interpretação dessa passagem do texto. Quer isso dizer, num certo sentido, que para Leibniz, a atualização que Deus faz deste mundo como o melhor de todos os mundos possíveis, na sua Teodiceia, é o resultado de um processo de seleção estritamente lógica, e assim sendo, nós próprios podemos vir a tornar-nos no Deus leibniziano se dispusermos de um dispositivo para fazer o mundo com cálculos complexos. A ideia é essa. De acordo com Benza, o Deus calculador de Leibniz, assim como a sua invenção do sistema numérico binário, funcionará como uma espécie de antecedente da tecnologia moderna. Mas antes teremos ainda o advento do iluminismo, em meados do século XVIII, que, sobretudo por intermédio de Denis Diderot e dos seus variadíssimos artigos na Enciclopédie, ainda ontem estive a ler talvez aquele que seja o mais relevante, que é o artigo dedicado à arte, no volume 5, vai não somente introduzir um aumento de interesse pela tecnologia, entenda-se à altura pelas artes mecânicas, mas também encetar as bases para uma filosofia da tecnologia. Em várias passagens, o Max Benza atribui a paternidade incipiente da disciplina da filosofia da tecnologia ao Denis Diderot e aos seus trabalhos na Enciclopédia, o que é bastante interessante. A par disso, destaca ainda Benza, deu-se uma transformação nas próprias matemáticas durante o período do iluminismo, pós-iluminista, que muito por ação da École Technique em França foi adquirindo cada vez mais uma dimensão aplicada. Quer dizer, a própria orientação das matemáticas para os campos de aplicação ajudaram a mudar as coisas. O último episódio da manifestação histórica da ideia de demónio de Laplace teria sido a sua nomeação e respectiva formulação matemática, se quisermos, como se fosse uma equação mundo, num termo que é utilizado por Benza, que também é utilizado em textos por vários físicos contemporâneos, de Weltgleichung, a equação mundo. E precisamente esse é o último episódio, que é o episódio em que o Marquês de Laplace batiza a ideia, dá-lhe expressão e dá-lhe também uma formulação matemática. Ou, se quisermos, talvez a ideia, em última instância, se tenha consumado no aparecimento da máquina de calcular universal do moderno computador, cuja primeira manifestação, como sabem, se deu com o colossal ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer, um colosso de 30 toneladas a ocupar um edifício inteiro, criado por John Eckert e John Mauchly, precisamente apresentado ao mundo quando? Fevereiro de 1946. Portanto, não saímos deste ano de 1946. Em suma, Benza reconstrói a história do mundo moderno enquanto mundo crescentemente desnaturado e tecnicizado, focado nessa ideia impensada que foi assumindo diversas formas, desde a omnisciência e a omnipotência de Deus, passando pelas leis universais da física, de um cálculo lógico universal até aos computadores eletrónicos e digitais. Terá sido este último dispositivo tecnológico, aliás, que mais do que qualquer outro contribuiu para a construção tecnológica do mundo técnico. Repito, construção tecnológica do mundo técnico. Neste sentido, o mundo técnico, ou melhor, o mundo inteiro como mundo técnico, é relativamente recente. O mundo técnico, segundo Benza, era já uma realidade, se não consumada, pelo menos a caminho de estar. E ele diz isso mesmo no parágrafo de abertura da obra de 1949, que se encontra novamente diante do olhar. Para terminar, partindo deste facto ontológico, Benza retira 3 desafios para a nossa reflexão. Eu não vou explorá-los aqui, vou só enunciá-los porque já não há mais tempo. Deixarei para uma outra apresentação, porque terei também que me mover para outros textos. Mas os 3 desafios que deixo à nossa reflexão são os seguintes. Como podemos continuar a ser autenticamente humanos num mundo que se tornou totalmente tecnicizado, que se tornou um mundo técnico? Segundo desafio, como pode o intelectual, o geistige Mensch, o homem de espírito, ser uma figura relevante num mundo de especialistas? Terceira questão, ou terceiro desafio, como pode o técnico, ele próprio, ser feliz num mundo só de máquinas, onde convive só com máquinas?
eu diria que são 3 grandes desafios intelectuais. Termino dizendo o seguinte: Benz, para começar a aflorar este assunto de uma forma realmente muito perspicaz, muito delicada, muito inspirada, vai começar por resgatar a figura do que ele chama espírito de Platão. Espírito aqui no sentido de Geist, que, em todo o caso, na minha interpretação, julgo que corresponde ao velho demiurgo do Timeu. Ou seja, aquele que tem a capacidade de aceder às essências, às matrizes das coisas e tem o poder de criar livremente o mundo e criar livremente as formas do mundo e no mundo, digamos assim. Eu não vou aqui referir as passagens do Timeu, mas apontaria 28A e seguintes como um lugar para ir inspecionar. E Bense vai fazer este apelo ou esta introdução do espírito, desse espírito de Platão, igualmente, se eu não estou a interpretar mal, para o colocar em contraste com o demónio de Laplace. Se quisermos, noutros termos, o que Bense vai fazer, o que ele parece pretender fazer, é que a história do pensamento ocidental se foi estruturando em ampla medida como uma dialética entre estas duas entidades ou entre as ideias destas duas entidades. Seria, por conseguinte, a história de uma oposição, de uma luta entre duas vontades, a de determinismo e a de liberdade criativa. A vontade de determinismo e a vontade de liberdade criativa. Este conflito perene ter-se-ia ido agudizando desde o início da modernidade, portanto, a partir de Laplace em particular, mas alcançando o clímax com a formação do mundo técnico, do mundo inteiro como mundo técnico, no qual não parece haver lugar senão para especialistas ou para funcionários técnicos, e mesmo estes, por efeito do aperfeiçoamento do mundo técnico, também acabarão, tarde ou cedo, por ser substituíveis. Eis, pois, e vou terminar, o paradoxal desafio que nós enfrentamos. Criamos um mundo que nos quer rejeitar, mas que não pode ainda subsistir orientado pelo seu telos de aperfeiçoamento sem nós. Se nós estamos dependentes da tecnologia, não é menos verdade que, pelo menos à face atual, a tecnologia também precisa de nós, precisamente porque tem que se aperfeiçoar e não tem meios próprios para se auto-aperfeiçoar. Então parece, pois, que o que nos impede de ficarmos inteiramente obsoletos é a nossa enigmática criatividade, que é de facto uma forma de liberdade, ainda não poder ser artificialmente reproduzida. No entretanto, enfrentamos uma situação existencial, Karl Jaspers diria, situação espiritual do nosso tempo, inédita e de desfecho imprevisível. Mas eu terminaria com esta referência um pouco melancólica, esta última passagem retirado do texto de 46 de Bense, onde ele diz: de momento não dispomos ainda de uma teoria sobre como o intelectual deveria levar a sua existência neste mundo técnico aperfeiçoado para o trabalhador. Ainda não temos uma teoria filosófica sobre a tecnologia, sobre como nos adaptarmos, nós e os trabalhadores técnicos, ao próprio mundo que nós e as gerações anteriores foram construindo. Muito obrigado pela atenção. Vou parar aqui. Vou desligar aqui o ecrã. Espero não ter excedido muito o tempo. Obrigado. É essa. Muito obrigado, professor. Uma excelente apresentação aqui do Max Penza e conseguiu resumir bastante bem aquilo que seria a filosofia dele. Eu, pela minha parte, desconhecia o autor e fiquei a conhecer agora graças a si. Fiquei bastante interessado. Abrimos agora uma ronda de questões. Tentemos não ocupar muito tempo, novamente, 10, 15 minutos no máximo. Façam, por favor, novamente solicito que, por favor, se inscrevam através do chat, que é mais simples, porque assim conseguirei ver todas as perguntas. Está aberta, então, a sessão por perguntas. Posso romper rapidamente e muito brevemente. Gostei muito, realmente. Eu tive um livro há muitos anos, já não sei em que parte está, agora quando vi que ia falar do Max Penza, tentei encontrá-lo e naturalmente não encontrei em lado nenhum, não sei em que confins da minha vida, ele na minha biblioteca ficou,
mas gostei de ver, lembrava-me algo da ideia da existência técnica, não é? E por isso queria talvez recuperar alguma coisa, mas não consegui. Fiquei com 3 ideias, não sei bem qual é a sua, 2 assim mais sérias e uma assim mais suavizada para rir um pouco. A primeira tem que ver com essa ideia da perfeição. Eu creio que não tem nada, absolutamente nada a ver com Heidegger, mas algo tem que ver com Junger, com não é com o Ernst, é com o Georg, né? E com Dessauer. A ideia do Dessauer é essa ideia da perfeição da técnica, não é? Que por outro lado tem também que ver com esse sentido em retaguarda, mas com muita importância, porque Dessauer era engenheiro, não é? Com a questão cristã, com a religião, não é? E aqui assoma de maneiras menos autoafirmativas, mas também aparece inclusivamente na imagem do demónio de Laplace, não é? Isso por um lado. E por outro lado tem algo daquilo que Paulo Klee dizia da arte, o que Paulo Klee dizia que o mundo não está acabado, o mundo chega à sua perfeição, acaba-se na arte, é a arte que acaba o mundo, não é? Aqui, mutatis mutandis, podíamos falar é a técnica que acaba o mundo, não é? O que encaixa com essa ideia da perfeição, do progresso para a perfeição, não é? E depois, ao fim e ao cabo, estes poucos lampejos que dão para formar uma ideia, cumprimento por em tão pouco tempo ter conseguido dar uma ideia suficiente para nos fazermos realmente, para ele entrar dentro do nosso horizonte, não é? Da filosofia da técnica, mas ao mesmo tempo há algo de demasiado primitivo, demasiado primário. Não me parece que haja uma elaboração suficiente, mas provavelmente isso tem que ver com que só apareceu esta linha deste primeiro texto, e se tivéssemos podido ouvir mais coisas de outros textos, se calhar compunha-se um pouco, não é? Mas daquilo que eu fiquei a ouvir, compreendo que não lhe tenham dado a habilitação. Supostamente. Eu agradeço a questão. Não, o Max Spencer, ele adquiriu particularmente a reputação no campo da estética. Sim. Porque ele foi um dos teóricos de uma sensibilidade da estética informacional, que desenvolveu com o Abraham Moles. Daí que ele ganhou a reputação, a estética ligada à própria computação, digamos assim. Mas eu cheguei a este autor quase por acaso. Comecei a ler um pequenino texto, uma pequena seleção, e de repente foi puxando o novelo e fiquei encantado com a reflexão filosófica que tem sobre a técnica, que eu não tinha apercebido porque não conhecia o autor, e continuo a não conhecer, mas que me excitou bastante. E como eu estou empenhado em encontrar argumentos sólidos para apoiar esta tese que tento defender, de que em meados, ou por volta de meados do século passado, isto a que nós chamamos de tecnologia mudou a sua natureza. A tecnologia, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, ou se quisermos até já depois do início da Guerra Fria,
já não é a mesma coisa, já não tem a mesma natureza do que antes. Porquê? Porque se planetarizou. Claro que pode-se sempre fazer a pergunta, qual seria o critério para determinar que isso é já um facto, que a tecnologia já está planetarizada? Bom, há autores que defendem que se formos suficientemente generosos e aceitarmos que a figura do Estado moderno constitui uma tecnologia de organização política, a própria geopolítica mundial de Estados dá essa dimensão de planetarização da tecnologia. Outros acham que a escalada que conduziu ao equilíbrio do terror entre as duas superpotências a seguir à guerra e que deu início à Guerra Fria, e a possibilidade de envolver o planeta todo, possibilidade, felizmente que nunca aconteceu, de envolver o planeta todo num apocalipse, também dá essa dimensão da extensão da tecnologia. Eu tenho estado a escavar a outros níveis. As redes de aeroportos, as redes de estradas, as redes de cabos submarinos que percorrem o mundo subaquático. Quer dizer, tudo isto mostra que toda a estrutura nervosa à superfície, toda a estrutura da Terra à superfície e debaixo da Terra, está toda ela tecnicizada. Enfim, são vários critérios. E isto, obviamente, tem consequências antropológicas. E uma das consequências antropológicas que tem é que nós vamos ter que repensar toda a condição humana. O que é que significa nascer, viver, morrer, estar doente, trabalhar, interrelacionar-nos num ambiente que é todo ele tecnológico. Quer dizer, não há mais possibilidades de sair deste ambiente tecnológico. Eu gostaria de fazer um exercício de me tornar eremita, nem que seja por uma semana, e ir para algum lugar onde não seja atingido pela tecnologia. Infelizmente isso não é possível, porque o último lugar onde isso seria possível já deixou de ter essa possibilidade. É uma zona no Sudoeste Asiático, uma zona que sempre foi um território mais ou menos anárquico, chamado Zúmia. Não tem a figura do Estado, era uma zona sem anarquia, era uma zona sem soberanias, mas infelizmente também essa zona anárquica, digamos assim, onde não chegaria ao Estado, ou uma organização política como o Estado, também está já apejado de telemóveis e de internet, enfim, a tecnologia também chegou lá. Então não há possibilidades de sair deste meio técnico. Vimos ontem as extraordinárias, enfim, até me senti inquieto ontem com os 7 minutos finais que antecederam a aterragem da Perseverance no solo de Marte e pensei, bom, se calhar talvez indo para Marte, mas também não é possível porque precisamos da tecnologia para chegar lá e da tecnologia para estar lá. O nosso destino está ligado à tecnologia. Então isso não é possível. Agora, pergunta à professora Irene Borges Duarte por esta relação com Dessauer. Hesitei, porque Dessauer tem uma interpretação diferente sobre o que é, quer dizer, tem uma concepção diferente sobre a tecnologia. Porque Dessauer foi um kantiano, alguém que leu, conhecia em filigrana a obra de Kant. E conhecia tão bem que, a determinada altura, sentiu que a obra de Kant estava incompleta. Que Kant tinha escrito 3 belíssimas críticas, mas que lhe faltou escrever uma. Porque a época não lhe chamou a atenção ou porque o próprio não teve perspicácia. Que era uma obra sobre o fenómeno técnico. Enfim, o século de Kant não estava propriamente ainda muito sensibilizado para as questões da tecnologia. E a obra de Dessauer, Streit und die Technik, é precisamente tem como intenção escrever a 4ª crítica, a crítica que Kant não escreveu. Mas para abreviar, essa obra que aparece publicada, enfim, numa 4ª edição, não vou aqui reconstruir o processo, em 1956, teve uma primeira edição em 1927, curiosamente, mesmo ano de Ser e Tempo, apareceu Philosophie der Technik, foi o título original. E eu sempre interpretei essa obra original, como depois as restantes edições, como um esboço de uma teoria modal da tecnologia. Porquê? Porque Dessauer, numa visão verdadeiramente metafísica sobre a tecnologia, entende que as soluções para os problemas técnicos reais já estão escritas num céu metafísico. São soluções que estão pré-formadas. Como é que chegamos lá? Com o gênio
e com o raciocínio do inventor. Quer dizer, temos que lutar com um problema real, mas ir buscar uma forma pré-estabelecida, ele chama-lhe mesmo assim, formas pré-estabelecidas, a esse mundo de ideias que já está lá. Esse mundo está disponível para todos nós, mas é um mistério porque é que só alguns têm o gênio para descobrir essas formas pré-estabelecidas. Por isso é que só alguns conseguem ter sucesso em inventar coisas que depois o mundo inteiro consome. Os inventores são aqueles que vão ao tal mundo dessa hour, que está aí para todos, mas que nós estamos cegos a ele, sabe-se lá porquê, não estamos treinados para isso ou para desportos. Enfim, desculpem, já me excedi. Não, obrigada. Mas eu creio que ele tem também essa ideia da perfeição que encaixa com isso, não é? Sim, sim. Continuamos aqui abertos a mais perguntas para colocar ao professor João Ribeiro Mendes. Mais ninguém tem? Sim, só um minuto. Mas porque parece-me, o Max Penn parece-me um indivíduo bastante estranho, um bocado na esteira daquilo que a Irene tinha dito, porque parece que, por um lado, aparece nele, então, tudo aquilo que é o vocabulário daquilo que é Goethe, o romanticismo, tudo isso. Então, essa fala, até Dilthey, talvez, não é? A fala do geistiger Mensch, não é? Do homem, porque não há uma boa tradução para isso, mas isso é uma cultura específica e um tipo de pensamento agarrado ao classicismo, quer dizer, ao Goethe, Schiller, não é? Claramente. Então, por outro lado, então, temos algo que é semelhante ao Dessauer, então um optimismo que talvez é que tenha também as suas fissuras, não é? Pronto, então, mas é um otimismo que ao mesmo tempo se combina, às vezes, pelos textos que apresentaste, com uma certa saudade, uma certa melancolia, ao mesmo tempo otimismo, mas que também sabendo que as coisas é que vão encaminhar-se para um futuro que talvez não seja assim tão belo. E isso para mim é estranho. Depois entram então estes momentos religiosos também e a ciência. Então esta combinação parece-me às vezes que falta assim alguma articulação, que eu, por exemplo, não sinto que falta em Dessauer. Dessauer tem embora seja questionável tudo isso, mas tem uma linha muito clara de argumentação. E aqui em Benzi eu não vejo isso tão claramente, não é? Parece-me que ele próprio oscila naquilo que diz. E também parece-me muito estranho, então também um outro ponto de interrogação meu é como alguém em 1946, né, nessa data, pode escrever algo tão otimista, porque se pensarmos em outros otimistas que depois, não é, um otimista reservado como Bloomberg, em 1946 era impossível, não é? Então toda a gente era contra a técnica e contra a tecnologia, ou tinha reservas, mas mesmo grandes, não é? Face ao avanço das tecnologias, por causa das bombas atómicas lançadas no Japão, não é? Principalmente. Em 1946. Então, parece-me que este homem é que, de uma certa forma, embora publicado agora na Maina é uma edição talvez a mais conceituada da Alemanha, então, também em termos de filosofia. Metzler. A Metzler, Metzler também é boa, pronto, estava a Maina. Mas então, ele deve ter alguma coisa, mas parece-me assim algo como uma desarticulação com o seu tempo, no ano 1950, com a sua história e também com aquilo que influenciou o seu pensamento, que aqui há alguma coisa que me parece que tem dificuldades em fazer de tudo isso um todo. Mas talvez esteja completamente enganado, não sei. Não, interessante, em qualquer caso.
Não, diria duas coisas muito simples. Não me posso comprometer, como fui dizendo a passos, que isto não resulte da minha própria leitura. Eu não me sinto ainda suficientemente confiante, preciso de continuar a ler mais sobre o assunto, porque por isso é que logo no início disse, bom, isto são notas de leitura que eu fui tentando ligar, mas quer dizer, não posso comprometer que tenha entendido realmente bem o espírito ou até a letra do pensamento de Max Benz, para além de precisar de ler mais extensamente. Agora, neste texto, que é um texto curto, é um texto com cerca de 15 páginas, de 1946, com o qual trabalhei, aí não, aí o texto está definido. Mas se eu fiz passar essa ideia, é a minha segunda nota, ele não é nem tecno-otimista, nem tecnófobo. O que ele me parece que dá a entender é que o mundo técnico que está em formação naquela altura é um mundo que decorre de um processo que se tornou irreversível e que já está fora do nosso comando. Quer dizer, a noção aqui de perfeição é a noção de tender para um mundo que, em última instância, tornando-se plenamente técnico, já não tem o humano nele. A perfeição do mundo técnico implica a expulsão do humano. Para usar a expressão do Gunther Anders, torna-nos obsoletos. Só que, de momento, este mundo técnico não se pode ver livre de nós. Porquê? Porque precisa, para o seu aperfeiçoamento, da nossa criatividade. Se quisermos numa linguagem mais recente, é um mundo que tendencialmente se tornará um mundo de máquinas dotadas de inteligência artificial que promoverão, se quisermos, a sua própria reprodução. Mas, de momento, não têm a inteligência artificial suficiente para nos dispensar, se é que alguma vez vai ter. Foi assim que eu interpretei. Não é perfeição num sentido estético, é perfeição num sentido, nem no sentido ético, é perfeição no sentido ontológico. Quer dizer, um mundo que já não precisa do humano. Professor André, creio que também tem aqui uma questão para colocar. Agora para dizer qualquer coisa. Eu gostei muito de ouvir as três intervenções, mas aqui a última do João Carlos Ribeiro, não é? Acaba por nos suscitar mais algum comentário. Eu também não conheço o autor, não é? Quer dizer, portanto agradeço muito até a exposição que foi absolutamente clara, de facto, e ajudou a adentrar no pensamento dele. Mas há aqui qualquer coisa que... E até foi agora na sequência desta última intervenção, que me inquieta na maneira como ele compreende a técnica. Esta absolutização do humano, não é? Vou usar essa expressão, na verdade pressupõe que tenha que necessariamente haver uma espécie de antagonismo entre a técnica e o humano. E eu não sei se é necessário comprarmos isso, até porque eu acompanho perfeitamente a ideia de que a técnica evolui de um instrumento para um meio, não é? Isso é relativamente fácil de entender, não é? E que, portanto, a gente passa a viver num mundo tecnológico, não é? Para usar essa expressão, e que a condição humana, o nascer, o morrer, aliás, a Hannah Arendt já falava disso também nos anos 50, não é? A própria condição humana se torna toda ela, digamos, atravessada por tecnologia, não é? Desde o nascer ao morrer, mas o que me parece é que a questão do humano colocar-se-á não, digamos assim, exteriormente à técnica, como se fosse ou humano ou a técnica, como se tivesse que resistir à absolutização. Eu não veria assim, eu veria a questão como, digamos assim, o dilema da própria técnica, ou seja, como é que eu vou evoluir a tecnologia, como é que eu vou evoluir com todas essas dimensões que já vimos, passar a ser meio, como é que eu posso fazer da técnica algo humano, digamos assim, não é? Dizer de uma maneira muito simples. E isso pode ser pensado de muitas maneiras. Basta pensar que, por exemplo, mesmo a questão da criatividade, que é
naturalmente, quer dizer, hoje em dia nós já temos tecnologia que, enfim, ambiciona ser criativa, não é? Self-learning, mas os algoritmos de autoaprendizagem, mas não é só isso. Algoritmos que conseguem escrever páginas e conseguem escrever textos, conseguem compor, enfim, o João Ribeiro certamente terá um bom conhecimento disso e, portanto, nem quer dizer, eu acho que assumir como uma espécie de último reduto da humanidade a criatividade é capaz de ser também, de algum modo, uma falsa questão. Se calhar não somos assim tão criativos, ou se calhar temos uma concepção da criatividade que se calhar não é, e que se calhar, enfim, a Irene falava no início de falarmos do Blade Runner, não é? É um pouco por aí, mas eu veria, não é? Quer dizer, eu vejo aqueles replicators, não é? do Blade Runner, todos eles a viver o dilema, não é? Justamente da sua humanidade, quer dizer, ou a gente vê a personagem do Solaris, do Tarkovsky, não é? Do Stanislavski, não é? Ela vive o dilema da sua humanidade. E, portanto, eu penso que o grande desafio é pensar a humanidade precisamente assumindo tudo isso que diz, não é? Do ponto de vista da tecnologia. E não, enfim, isto é a minha observação, não é? Só para pedir uma reação. Enfim, obrigado, em todo o caso. Muito. Obrigado também. Quer dizer, também serei muito breve, quer dizer, pode-se comentar, não responder, mas comentar, partilhar aqui o comentário, comentar a vários níveis. Por exemplo, se nós nos fixarmos num qualquer artefacto tecnológico que tenha chamado a nossa atenção, por exemplo, já passou de moda, até certo ponto, não sei se te recordam daqueles iPods que foram uma moda mundial. Era um pequenino dispositivo que a Apple introduziu e que nos servia para ligarmos aos escutadores e ouvir música. Pronto, isso anda pelo planeta todo. Quando nós olhamos para um dispositivo tão popular e tão útil e que está tão disperso pelo planeta, perguntamos, mas de onde surgiu esse objeto tão interessante, tão criativo, até tão esteticamente apelativo? Bom, quando abrimos o objeto, reparamos que ele, na verdade, é uma combinação de várias tecnologias pré-existentes. As memórias flash, com aqueles jogos shuttle, com uma caixinha. E eu, quando estava a fazer um bocadinho da história desse iPod, há uns tempos atrás, dei comigo a pensar, bolas, mas porquê é que não me ocorreu a mim ligar isto tudo? Porque isto era óbvio. Se eu estivesse no mercado da tecnologia e tivesse a ver a trajetória destas tecnologias particulares, era só juntar as coisas e teria ganho uma fortuna fazendo um iPod. O que acontece é que a minha mente não parece estar treinada para fazer essas ligações, para fazer coisas surpreendentemente criativas. Claro que, retrospectivamente, nós dizemos, isso não é assim tão criativo como isso. Agora parece um ovo de Colombo. Mas foi preciso um talento como o Steve Jobs para ligar as coisas, porque ele treinava a sua mente para isso. Então, é disso que estamos aqui a falar. Quer dizer, quando se está a dizer que precisamos da criatividade humana para fazer progredir a tecnologia, é neste sentido. Por exemplo, é num sentido mínimo de produzir combinatórias entre tecnologias pré-existentes. Neste exato momento, estão aí tecnologias pelo mundo que estão à espera de fazer essas combinatórias. Se algum de nós tiver a perspicácia para o fazer, poderá ganhar uma fortuna, mas aparentemente não sabemos fazê-lo, não descobrimos. Portanto, este é um aspecto em que é preciso o elemento humano para fazer a própria tecnologia continuar. Agora, segundo o comentário, claro, eu estava-me aqui a lembrar de uma figura que foi muito importante nos anos 70 e 80 em Palo Alto, na Califórnia, na Xerox da Califórnia, o Michael Walzer trabalhava para a Xerox e tinha um ideal que nunca se concretizou, que é um ideal de relação mais humana com a natureza. Ele desenvolveu o conceito de tecnologia calma. O que é tecnologia calma? É a tecnologia embebida no ambiente, está a operar, mas nós não damos conta dela. Quer dizer, há aqui uma espécie de harmonia entre ser humano e tecnologia. Ora, não sei qual é a vossa experiência diária com a tecnologia.
A minha é de forte agressividade tecnológica. Para onde quer que vá, é telemóveis a tocar, é pessoas a falar de alto ao telemóvel, a tecnologia está ali, omnipresente, televisões, carros. Portanto, estamos muito longe de uma relação minimamente harmoniosa com a tecnologia. O terceiro e último comentário é o do início. Hannah Arendt. Claro, veio-me agora à mente, logo no início da condição humana, quando a determinada altura Hannah Arendt diz: bom, para se perceber o valor da condição humana, imaginem que tem que perceber o que é que significaria emigrar para outro planeta. Aí teriam que recriar todas as condições de raiz. O que é que a Hannah Arendt não se apercebeu em 1958, a altura em que publicou? É que isso já está a acontecer aqui e agora. Esse mundo tecnológico que a Hannah Arendt vivia noutro planeta, estamos nós a fazer neste, não é noutro, é neste. É esse mundo que foi criado aqui de raiz. Mas obrigado mais uma vez e partilho, claro. Obrigado. Posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Acho que não há mais ninguém inscrito, portanto acho que poderia dizer uma coisa. Aquela última parte da apresentação, eu gostei imenso da sua apresentação, daquilo que consegui ouvir, porque o meu computador também está muito mal. Bem, a ideia é esta. Na última parte, e num comentário que fez, de como é que se vai resolver essa questão de que a técnica também vai precisar do humano. Agora, a primeira interrupção que eu punha era que humano é que nós estamos a falar. Essa é a primeira. Claro. A segunda é, nós que estamos no projeto do digital, sabemos que estamos numa quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial é já uma segunda revolução digital. Isto é, que as coisas técnicas, que a tecnologia interage entre si sem o utilizador. E, portanto, nesse sentido, e isso assusta-me terrivelmente, porque eu tenho o mesmo sentimento que o João Carlos, que é o de uma forte agressividade face à tecnologia, sabendo de antemão que não consigo passar sem ela, mas tenho essa agressividade. Agora, o que está a acontecer é que as plataformas entre si, o grande, não aparelho, mas aparato, que é a sociedade, é não uma substituição da natureza ou da cultura, ou antes, não é uma substituição da natureza e da cultura. Isto é, a natureza e a cultura é a técnica, neste momento. Portanto, e eu não vejo maneira, ou tecnológica, não vejo maneira de nós fugirmos a isso. E também, mais que isso, não sei se o que temos de fazer não é, claro que temos de perceber até que ponto é que o tecnológico vai, mas o que nós temos é de redefinir o antropológico, a condição humana. É isso que nós temos de fazer se queremos subsistir. Ou então ficamos completamente atolados tecnicamente. Quanto à questão, nós não temos um gênio técnico para fazer as pecinhas todas e criar iPods e ficávamos todos riquíssimos, não é? Mas pronto, também o jogo da bolsa tem a ver com, e as mercadorias têm a ver com a noção técnica. Essa questão foi-se pondo ao longo da história da filosofia de não termos o gênio para fazermos a Mona Lisa, ou não termos o gênio para fazer a obra, o Fausto do Goethe. Portanto, a questão põe-se um bocado na condição humana. Isso que me assusta verdadeiramente, é que eu não sei o que somos. Neste momento já não sei o que somos. Isso. Isto não é bem uma pergunta, é um desabafo. E acho que é por aí que temos de ir. Eu, em todo o caso, esperando não estar a ver mal, eu distinguiria entre o problema antropológico e o problema existencial. O problema antropológico é o problema de como humanos, como nos vamos conseguir adaptar. E isso temos uma longa história de sucesso a fazer a adaptação. Pode ser dolorosa, mas acabaremos por fazer a adaptação, julgo. Portanto, a adaptação antropológica
tanto no plano físico como cognitivo, etc., se quisermos, ambientes tecnológicos. Um assunto que me preocupa mais e que me interessa mais é a questão existencial. E neste momento, o que preocupa mesmo é uma parte de nós não estar sequer a prestar atenção a isso, quer dizer, porque até é difícil compreender o que se está a passar. Mas, por exemplo, para o funcionamento das vidas de milhões e milhões e milhões de pessoas, se não mesmo do planeta todo, neste momento, os mercados financeiros têm que estar de boa saúde. Quer gostemos, quer não. Podemos ser críticos impiedosos do capitalismo e dos mercados financeiros. Não está no nosso controle. A coisa funciona dessa maneira. Talvez consigamos um dia desmantelar e reconstruir outra coisa, mas para já não temos essa possibilidade. E quando nós olhamos para o funcionamento dos mercados financeiros, se olharmos para os pontos nevrálgicos desses mercados financeiros, que estão altamente tecnologizados, vamos, por exemplo, às principais praças financeiras, por exemplo, a mais conhecida é a de Nova Iorque, lá perto da ponte Brooklyn. Vamos à praça financeira de Nova Iorque, o que é que vemos? Vemos que os processos de trocas financeiras estão cada vez mais automatizados e cada vez a usar tecnologias a velocidades extraordinárias. Se forem dentro da praça financeira em Nova Iorque, como estive há 2 anos, e foi possível ir dentro da praça financeira, fiquei muito surpreendido por estarem muito poucas pessoas. Nós vemos na televisão eles com os papéis no ar. Isso acabou. Estão lá muito poucas pessoas, porque as transações são feitas no sistema de short selling a velocidades astronómicas, quer dizer, velocidades rapidíssimas, feitas por algoritmos muito sofisticados. Ora, já se deram vários sustos na praça financeira de Nova Iorque, depois contagiando as outras praças financeiras mundiais, de desequilíbrios súbitos e perdas de riqueza durante minutos. Um destes dias vai-se dar um grande acidente, para usar a expressão do Paul Virilio, o mercado financeiro é capaz de não aguentar esse grande acidente. Agora, perguntamos o que é que isto tem que ver connosco? São as nossas vidas que estão suspensas por esta espada de Damocles. A saúde e o funcionamento dos mercados financeiros e das praças financeiras determina o que eu faço aqui em Braga e a saúde ou as possibilidades que eu tenho de funcionar em Portugal ou em qualquer parte do mundo. E este é um problema existencial. Quer dizer, Sim, tem razão. Eu creio que usei mal. Eu usei mal o termo. Usei o antropológico e eu estava a falar realmente do existencial. E mais me assusta a não consciencialização, o envelhecimento da Europa, de pessoas que até para o cotidiano, como disse, os grandes acontecimentos estão aqui e são o que determinam o meu cotidiano. Agora, quem no cotidiano não tem acesso sequer às tecnologias e não as faz, como é que isso vai fazer? Isso é uma coisa que me preocupa e que me angustia até.